de volta com o Educador Entrevista, agora na companhia aqui do Fernandinho do Conseg. Fernando, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Muito boa tarde, Luciano. Satisfação toda nossa poder estar trazendo à comunidade os dados e os acontecimentos do Conselho de Segurança. Perfeito. Lembrando, né, Fernando, eu acho que a gente sempre tem que deixar claro muito isso, né, que é um conselho, né, ou seja, ele ajuda nesse trabalho de orientação, né, mas a segurança pública ela é dever do Estado. Com certeza. Esse conselho também é um conselho do Estado de São Paulo, né? E na verdade a segurança pública ela é integrada por um conjunto de instituições que todas juntas, também com o Conseg, ela promove uma logística para que a gente traga resultados à sociedade. Perfeito. Porque muitas vezes a gente acaba vendo isso, né? A cobrança no local indevido, né? No tipo, olha, o conselho não vai fazer policiamento ostensivo, ele vai indicar a necessidade disso, enfim, e de outras questões. É exatamente isso, Luciano. O conselho vai reunir e vai trazer essas várias autoridades e vamos atender a demanda da comunidade, né? A comunidade vai falar, ó, pessoal, a gente está tendo um determinado problema em determinado bairro, acontece isso, está acontecendo aquilo. Então, normalmente, a gente espera as nossas autoridades nessa reunião, nós recebemos as autoridades, eu sei que são muitas as autoridades que são integradas nessa rede nossa, o Conseg de Batatais é bastante forte, mobiliza todo mundo, e muitas vezes a gente levanta esse pedido, verifica a possibilidade do atendimento. Quando existe a presença da autoridade no momento, a própria autoridade já justifica o porquê é, o porquê não é, o que pode ser feito, quais as limitações que cada órgão pode ter. Mas o mais importante de todos os Consegs, Luciano, é justamente a gente integrar todo mundo e analisar qual a metodologia para resolutividade, né? Que é o foco principal dos Consegs, que a gente percebe, não desmerecendo, mas em alguns municípios, se o pessoal não traz toda essa gama de instituições, eles não conseguem extrair o resultado. É onde muita gente fala, reunião de Conseg fica na reunião. Não, o Conseg Batatais não. O Conseg Batatais ele vai agir onde é necessário agir. E tomando por base que o envolvimento é grande das instituições, se houver falha de alguma instituição, a gente vai passar por cima e vai pedir para a instância superior, isso é automático. Perfeito. Também é interessante, né, entender aí essa logística estrutural dentro do conselho, das ações, e que a questão da criminalidade ela migra muito, né? Então, às vezes, se cria uma barreira de um lado e aí começa o problema de outro. Perfeito, Luciano. Um fator que eu chamo bastante atenção para a nova forma de atuação dos Conselhos de Segurança, quem esteve presente no evento, na Secretaria de Segurança, através da Secretaria de Segurança, que foi elaborado em Batatais, na Faculdade Claretiana em 2018, tem ciência da nova legislação. E tem ciência que a criação dos grupos de vizinhança solidária tornou os Consegs um tanto operacionais. Por quê? Porque a comunidade são os olhos da segurança pública. Então, se o Conseg tem autonomia, primariamente as duas polícias do Estado, estamos os três na mesma pasta da Secretaria de Segurança do Estado. Se o Conseg tem autonomia com a nossa Guarda Municipal, com as nossas instituições, né, com a nossa sociedade civil de maior peso, com a nossa OAB, com o nosso sindicato rural, outros sindicatos, com a OAB, com todas as secretarias do município, e nós temos esta sociedade sendo portal de entrada, então o nosso Conseg exige funcionalidade, infelizmente, por conta de uma lei estadual que nos institui. Fernando, nós tínhamos uma coisa comum na cidade, que era a questão dos furtos de veículos, né? Muitos, inclusive, com chave no contato, né? A gente alertava a população muito a respeito disso. Agora a gente começou a ter alguns casos de roubo mesmo, né? Que a diferença é, olha, quando o proprietário está presente, ele é obrigado ou rendido, né, mediante a arma aí, a ceder o seu veículo, né? Isso, de certa forma, preocupa um pouco mais a população. Com certeza, Luciano. Essa questão é muito preocupante, porque mesmo a situação do simples furto, o meliante vem, muitas vezes, indivíduo já procurado, de periculosidade, ele vem para subtrair o veículo e não impede de ocorrer um combate entre ele e alguma pessoa que está envolvendo aquele veículo. Mas esse fator do roubo de veículo, que é a subtração do veículo através da ameaça, né, por arma,
Esse índice tem crescido bastante em Batatais, isso nos preocupa bastante. Nós recentemente colocamos vizinhança solidária em determinado bairro aí e baixamos índices de tráfego, que era o problema nesse bairro. O índice de tráfego ali era horrível. Aí com a instalação de uma câmera estratégica, com a implantação do programa, o Conseg trouxe a comunidade para dialogar, zeramos o ponto de tráfego. Um tráfego ali que era famoso de longa data zerou, não teve mais. Mas infelizmente, devido à situação estratégica de entrada da cidade e de saída para rodovias que não têm um acompanhamento da polícia rodoviária, por exemplo, né, pontos de fuga favoráveis, ali se tornou estratégico. Nós tivemos recentemente um problema bem desagradável ali. São vários grupos de vizinhança solidária e de segurança. Um dos grupos visualizou um veículo na madrugada ainda, por volta das 3 horas da manhã, com alguns indivíduos dentro. Nós passamos a informação para frente, infelizmente não desenvolveu a altura da necessidade, e às 10 horas e 5 minutos esses indivíduos encapuzados fizeram o roubo e um comércio, em que o comerciante, inclusive dado preocupante para nós, ele não quis registrar o boletim de ocorrência, porque ele sabe que ele vai registrar, vai se expor, e os cidadãos aí do mal às vezes estão em liberdade, está ele em risco. Então isso é gravíssimo para Batatais, né? O cidadão não querer ir lá na delegacia registrar um boletim, porque ele sabe que não vai virar. Isso é péssimo para nós. Sendo assim, o indivíduo roubou o mercado, os meus indivíduos roubaram, aliás, mediante arma, um veículo próximo ao mercado. Evadiram. Um comunitário nos contatou e passou a determinada informação da situação, né? Estava em andamento praticamente o roubo ali e o comunitário frontal passando. De repente, algum tempinho depois, outro roubo de outro veículo. E esse pessoal, infelizmente, foi embora, se retirado da cidade, a gente não conseguiu uma logística para atender a demanda. Lamentavelmente, Luciano, que é um pouquinho assustador, isso foi exatamente dia 13 de janeiro de 2020. Exatamente dia 6 de fevereiro de 2020, alguns dias depois, indivíduos com as mesmas características, tudo indica, segundo o comunitário, são os mesmos indivíduos, no mesmo bairro, na mesma rua, abordaram 2 caminhonetes de alto valor, com carga em cima, mediante ameaça de arma, e roubaram as caminhonetes. Roubaram, levaram as caminhonetes embora. Todo mundo se mobilizou. No primeiro dia foi um pouquinho mais lento, nesse segundo atendimento foi totalmente imediato. A militar tem trabalhado demais, mas não tem conseguido os números necessários. E a gente entende que tem alguma falha sistêmica, que às vezes quando apresenta um furto lá, às vezes apresenta um veículo, e o cidadão amicha, e o cidadão vai embora, e às vezes o policial fica lá fazendo ocorrência, isso chateia demais nossa segurança pública, estamos pedindo mudanças em relação a isso. E esse fato desse segundo roubo duplo, eu também tentei auxiliar, seguindo pelas vias ali de fluxo dos canaviais, porque de repente o sujeito estoura um pneu, roda, uma simples informação potencializa a eficiência do resultado. E eu, meio às canas, encontrei um outro veículo que foi furtado em Batatais dia 15/7/2019 e que está lá jogado meio às canas ainda até hoje, já bem depenado, claro. Fiz uma comunicação, inclusive, junto à Secretaria de Segurança de São Paulo, que passe um ofício para a nossa cidade, determinando que faça a recolha dessa carroceria, porque isso é bem vexatório para nós. Um outro fator, que nesse segundo roubo, os meliantes vieram com um outro veículo roubado na Cidade Franca, utilizaram esse veículo. Por sorte nossa, e o Conseg de Batatais já desenvolveu uma plataforma de rastreabilidade veicular para tentar combater esses índices. Por sorte nossa, um veículo é rastreado. O capitão Lázaro estava aqui no município na data, ele teve o acesso e nós rastreamos o veículo. Uma das caminhonetes estava a 52 minutos do local do roubo. Sendo assim, o capitão Lázaro acionou as equipes com maior reforço, claro, porque sabia que vinha encontrar indivíduos armados, perigosos e no meio do mato. E as equipes foram até lá e recuperou esses 2 veículos, Luciano. Então, em relação a índices, o que eu tenho analisado? Eu entrei no site da Secretaria de Segurança e eu encontrei furto de praticamente 40 veículos no ano 2019. Desculpa, roubos. Veículos subtraídos mediante ameaça de arma. 40 veículos. Como o Conseg depende muito da solicitação em São Paulo, a gente analisa índices estatísticos diários. O que aconteceu hoje? Houve roubo? Não, não houve. Houve assalto? Houve subtração de algo? Houve algum dano? O que houve hoje? Nossas estatísticas são
diárias. Eu peguei os 40 veículos e dividi pelos 365 dias que temos no ano. E eu cheguei a uma média diária de 0,10 veículos subtraídos por dia no ano passado. Ou seja, no ano passado nós precisávamos de 10 dias para ser subtraído, mediante ameaça, um veículo inteiro. Mas esses 2 dias da ocorrência, nos 2 dias nós tivemos 2 veículos subtraídos, com aumento de índice de criminalidade de 2.000%. Isso falando a nível de índices para a Secretaria de Segurança, porque os índices da sociedade, Luciano, nunca bate com a Secretaria, isso é fato. Para a sociedade, houve roubo sob ameaça de 2 veículos, presença de um veículo roubado com 3 indivíduos de alta periculosidade armados, e houve a situação do encontro de um veículo que já houve uma outra situação ilícita. Então, para a sociedade, o dano foi de 4 veículos. Para a sociedade, o índice se elevou em 4.000%. Eu vejo esses números como preocupantes. Então, tenho tentado articular, a gente não tem tido muita atenção aqui no município, mas tenho tentado articular, e o CONSEG vai tomar as providências necessárias para que consigamos voltar aos índices toleráveis. O Eduardo Risse, né, perguntando como é que vocês têm acompanhado a questão dos plantões da Polícia Civil. Ele disse que uma ocasião levou uma amiga que havia sido agredida pelo marido, não era a primeira vez, era sexta-feira, 19 horas da noite, e a Polícia Civil não estava atendendo, a ocorrência só foi feita na segunda-feira. E ele ficou com temor aí pelo final de semana que essa mulher agredida passou aí. Como é que essa questão do funcionamento, se a gente não tem uma maneira de ampliar esses horários, em especial a questão do final de semana? Perfeito. Muito obrigado pela colocação, Eduardo. Inclusive o do diretor antidrogas, e ele estava na data num grupo de segurança. Eu lembro exatamente desse fato. Foi nos primeiros dias em que a delegacia de Batatais passou a fechar todas as noites, todos os sábados, todos os domingos, tanto de dia quanto de noite, e todos os feriados. E isso diminuiu demais o atendimento. E eu também identifico isso como uma saturação para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. A Polícia Militar quer desenvolver, mas não consegue logística, porque nós não temos onde desaguar as ocorrências de tudo que ocorre no município, né? Com um sistema bem mais reduzido do que tínhamos antigamente. E mantendo a Polícia Militar operacional às 24 horas, que não tem como mudar essa realidade. Isso é um fato muito complicado. Me parece que houve uma polêmica até no grupo nessa data, que parece que a pessoa tentou auxílio, alguém acompanhou ela, parece que deu uns tapas na porta da delegacia ainda, não tinha ninguém lá, estava trancado, apanhou de novo. Eduardo, isso é um dano para nós, isso é um dano, isso está caótico, Batatais precisa de atenção. Eu tenho tentado articular com o nosso poder hierárquico e, se necessário, eu vou tomar a providência até mesmo a nível de Secretaria de Segurança, porque não está sendo possível a Polícia Militar trabalhar. Nós já tivemos algumas transferências aqui. Posterior ao dia 13 de janeiro desse incidente, eu precisei reunir com algumas autoridades do setor 3 e, lamentavelmente, a gente dialogou, tentando melhorar bastante a logística, mas o primeiro passo do militarismo, que tem muita hierarquia, é tomar atitude na troca. E, lamentavelmente, o Lázaro, que foi um capitão fantástico, uma pessoa ótima, não está mais aqui no município, infelizmente, né? E por conta disso, a nossa militar vai sofrer problemas. Tá chegando, nós estamos sob comando aqui do Tenente Lucas, que faz um trabalho fantástico para nós. E se ficar dessa forma, o Lucas não vai conseguir fazer o trabalho dele. Vai vir o capitão Cangerana para cá. Se nós permanecermos assim, o capitão não vai conseguir fazer o trabalho dele. E se vir 10 comandantes para a Polícia Militar, os 10 comandantes não vai conseguir gerir a segurança pública de Batatais. Então, quero chamar a atenção da comunidade. O CONSEG existe porque existe comunidade. Eu acredito que precisamos reunir a sociedade civil, precisamos reunir as nossas organizações, as nossas instituições. Eu já tive em contato com o Judiciário, já existe uma abertura de diálogo com o MP e nós precisamos avaliar isso. Nós sabemos que temos alguns delegados que fazem cobertura aqui. Nossa autoridade local está saturada, eu sei disso. Não é fácil a função que ele faz. Ele absorve uma carga negativa muito grande. E ele está praticamente a vida inteira cuidando disso. Mas a gente percebe diferenciais de atendimento, né, em relação a gestores, né? Não tem o mesmo padrão. Cada gestor que tem uma tática. E a gente entende
que se falta recursos, tem que sobrar administração. Então, eu acho que a gente precisa gerir melhor isso. Agora, o CONSEG está à disposição para todas as autoridades de todos os segmentos. Se as autoridades se sentirem inoperantes por alguma razão, o CONSEG está à disposição para a gente oficiar quem é de direito, gente. Mas é importante que se tome iniciativas. A Cleiton, com uma questão similar a respeito do projeto de monitoramento, né, por câmeras. Como é que tem andado os diálogos a respeito disso, Fernando? Perfeito. Quanto ao monitoramento, Luciano, a gente ainda não conseguiu concluir, mas tem muita coisa feita, muito trabalho elaborado. A gente tem até a ciência, inclusive, do recurso do Detran, né, que o próprio município vai colocar as câmeras nos semáforos. E o que o CONSEG tem feito no momento para poder estar mobilizando isso, mesmo sem recursos financeiros, é diálogo com o governo do estado, diálogo com a concessionária das rodovias, do setor 3, e diálogo, inclusive, na reunião do dia 22 última, com o coronel do CPI 3, onde eu trouxe para o coronel o pedido de mudança de pasta de Batatais, para que colocamos Batatais na pasta de Ribeirão Preto, para que criamos lá um CAD integrado, inteligente, informatizado e tecnológico. E diante a mobilização do Vias Paulistas, que eles já estão implantando câmeras nos 740 quilômetros de vias deles, todas as câmeras do setor 3, nós pretendemos trazer para a plataforma que o CONSEG já tem e dispor para o CPI 3, onde o Coronel Machado vai poder de lá dar um suporte regional com todas as entradas e saídas da cidade sendo monitorado pela Polícia Militar. Então vai ser um ganho bastante grande, e isso ainda é uma proposta, isso não é conclusivo, muitos ofícios já desencadearam, diálogos já foram feitos, e isso é parte de uma meta de apresentação de um plano para o governador Dória ainda esse ano aqui em Batatais, Luciano. Perfeito. E é interessante a gente pensar também na estrutura física nesse sentido que a cidade já ganhou quando a gente pensa, né, o próprio cidadão que coloca uma câmera e os próprios setores públicos também que intensificaram a colocação de câmera nos últimos anos. Perfeito, é exatamente isso, Luciano. Tecnicamente, nós já temos um monitoramento. Nós não estamos tendo a condição de promover uma conexão ainda, porque a plataforma é muito barata, eu pago do meu bolso a plataforma. Mas a questão para subir cada câmera, para nós tem um custo de R$ 9,00 de custo para subir cada câmera por mês. Então, para a gente integrar uma rede eficiente, vai ter um número muito grande. Aí o CONSEG não tem gestão financeira e as pessoas do CONSEG não têm bolso para pagar a conta. Mas isso é questão de articulação, estamos trabalhando em cima disso, a gente não desiste nunca. A gente leva um não, leva 2 não, leva 3 não, mas a gente sempre corre atrás do sim. Perfeito. Alexandro, do Antônio Romagnoli, parabenizando pelo seu trabalho e gostaria que você os procurasse aí para que pudessem fazer um trabalho juntos. Eles estão realizando alguns cursos no centro comunitário e estão de portas abertas. Que ótimo, muito bem-vindo, agradeço a colocação, muito bem-vindo. Todas as iniciativas que somem com o Conselho, que venham a somar o Conselho de Segurança, né, são muito bem-vindas. Quero deixar aberto também para a comunidade, Luciano, o e-mail do CONSEG, que é o conseg com gemudo, batatais@hotmail.com. Então, é de interesse do Conselho de Segurança receber todas as propostas dos bairros, da sociedade, e principalmente, nesse momento crítico de segurança que estamos, eu gostaria muito de receber e-mail da nossa sociedade a respeito da nossa segurança pública. Como está sendo feito o atendimento no Conselho de Segurança? Como tem sido feito o atendimento das nossas polícias? Qual o atendimento da nossa Guarda Municipal? Alguém tem alguma sugestão? O que é importante a gente mobilizar? Consegue estar à disposição e é muito importante que o comunitário tome frente. Se o comunitário não tomar frente, a gente não tem força para agir. Perfeito. Falando das ações, né, junto às comunidades, né, continua aberto o programa, né, das comunidades se interligarem com o trabalho do CONSEG. Como é que funciona isso? E para quem quiser solicitar, qual o desenvolvimento, qual o passo a passo? Perfeito. Esses grupos de vizinhança solidária, que é resguardado por lei estadual, criado através do deputado Coronel Camilo, tem funcionado com muita eficiência e esses grupos têm segurado a onda da segurança pública. Exceto esse índice negativo que eu fiz questão de tocar, é ruim em certos momentos, nós temos que cortar da própria carne, né? Mas é melhor a gente cuidar enquanto tem controle. Nós temos 25 grupos integrados do CONSEG, todos eles eficientes, inclusive como novidade, um dos últimos grupos,
nós temos uma parceria com um responsável, como que eu digo, um gestor do Vias Paulistas, que tem à sua disposição 16 viaturas, que existe inspeção 24 horas por dia nas vias. Esse portal de abertura tem trago informações ótimas ao Conselho de Segurança e nós realmente precisamos potencializar as nossas polícias para que eles consigam atender essa demanda. E o Conseg permanece aberto para abrirmos demais grupos em vários bairros. Inclusive, a proposta da última reunião foi de a gente abrir no bairro onde reside até o Dr. Mazarão, que me recordam do bairro agora. É um bairro um pouco afastado, é um bairro um tanto escuro, que às vezes falta alguma estruturazinha. Então tem essa proposta, né? É bem provável que esse mês ainda façamos uma reunião lá. Mas toda a comunidade venha contatar nós. Tem um WhatsApp também, 999773111. Estamos à disposição para mobilizar e para fazer o que temos feito até hoje, gerar resultados. Perfeito, Fernando. Para a gente encerrar aí, né, a pergunta do Arthur, né, se existe já um agendamento de reuniões e como a comunidade pode participar? Perfeito. Sim, isso existe. Nós estávamos por conta do capitão Lázaro e ele sempre gostava de ajustar. A gente tratava que seria a última semana do mês, de todo mês, e às vezes intercalava entre quarta e entre quinta, porque o capitão não morava aqui e existia um déficit na logística dele. Existe a página do Conselho de Segurança, né, o Conseg Batatais no Facebook. Então, todos os meses nós sempre anunciamos antecipadamente, anunciamos em todas as emissoras, mas normalmente é na última quarta-feira do mês. Maravilha. Fernando, eu quero agradecer a participação sempre conosco aqui, deixar as portas sempre abertas para o Conseg e esperar que a gente tenha aí no nosso próximo bate-papo, né, menos índices para apresentar, ou índices de qualidade aqui relacionado à segurança no nosso município. Obrigado pela presença. Com certeza, Luciano, eu que agradeço em nome de todo o Conseg, em nome de todos os membros. Eu quero deixar claro aqui, aproveitar o último espacinho teu e levar para os nossos membros. O Conseg está bastante grande, o número de participação é muito grande, por conta disso, tamanho o resultado. E quero retratar a todos vocês, em nome da nossa meritíssima doutora Adriana Pedroso, a satisfação do último evento de funk, que ela veio agradecer pessoalmente e pediu que repassasse a todos os nossos membros. Então, repasso aqui e reforço para vocês. Estamos juntos, vamos dar resultado, gente. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos, como sempre, amanhã com mais um Educador Entrevista.